Olá, obrigada quem tá por aí. Então, nessa leitura eu vou tirar mais assim como se fosse um recado geral, uma coisa geral que a espiritualidade quer passar agora, tá bom? É para quem se identificar com a mensagem. Obrigada quem vê os vídeos. Se você tem alguma sugestão de uma leitura de tarô mais geral, deixa nos comentários que me ajuda bastante, tá bom? Vamos lá então. As pessoas que já passaram muita dificuldade aqui, pode ser dificuldade em relação a relacionamento, dificuldade em relação à família, pessoas que já passaram por bastante conflito aqui, tá? Pode ser conflito com uma pessoa específica, questão de relacionamento, questão de família, ou pode ser conflito mais geral, assim, você olha para a vida e vê como ela é cheia de adversidade, assim, como ela é cheia de dificuldade. Às vezes você pode ter alguma dificuldade de encarar isso, assim, entender que às vezes você vai ter que lutar, às vezes você vai ter que lutar contra uma situação específica, vai ter que tentar se destacar de alguma forma. Você pode ter alguma dificuldade também de enxergar a realidade das coisas. É possível que você é uma pessoa assim, mais pacífica, ou mais alegre, ou tenta enxergar mais o lado bom das pessoas e situações, e muitas vezes você tem que encarar ali que não é sempre que é legal, às vezes tem concorrência, às vezes uma pessoa não é legal, às vezes você queria ter alguma coisa boa com alguém, não era o objetivo da pessoa, assim. Então eu vejo algumas pessoas que já passaram alguma dificuldade nesse sentido, assim, não sei, me parece assim, gente que é mais leve, que tem um coração mais leve, assim, que se pudesse, trabalharia só na harmonia com os outros, sabe? Trabalharia só no crescimento com os outros, assim. Eu vejo pessoas que realmente se dedicam às coisas, eu vejo gente que tem vontade, gente que tem iniciativa, assim, e muitas das pessoas que foram paradas, assim, por essa realidade que nem sempre o outro quer a mesma coisa, assim, nem sempre o outro tá na mesma energia. Eu digo que você pode ter dificuldade de ver que tem gente, sei lá, que é falsa, que trai, pode ser uma coisa assim que é bastante dolorosa para você. Aí você pode ter dificuldade também de entender que tem concorrência em situações humanas, assim, você pode ser aquela pessoa que seria mais direta, que sabe o que quer, que fala o que quer, que entende que todo mundo pode se realizar de alguma forma, mas muitas vezes você tromba assim, em situações de gente que, por exemplo, em vez de tentar encontrar um relacionamento, fica fazendo jogos, ou gente que, em vez de colaborar com você na questão de um crescimento, de um trabalho, de uma empresa, fica ali tentando te derrubar. Assim. Então, eu vejo algumas pessoas que têm uma alma leve, têm uma alma boa, são pessoas diretas, são pessoas de iniciativa, assim, mas muitas vezes se deparam com essa dificuldade que vem do outro, assim, isso pode causar uma dor, assim, muito grande, assim, por ver que tem gente tão diferente, gente que não é tão aberta, gente que não é tão direta, gente que não tá tanto procurando, assim, uma harmonia, uma alegria, tá? Eu vejo algumas pessoas também aqui que podem ter acabado de descobrir alguma traição, assim, seja em relacionamento, amizade ou até em questão profissional. Mas o que eu vejo aqui, o recado é, assim, realmente existem adversidades, tá? Existem adversidades, existem pessoas difíceis, existem pessoas imaturas, existem pessoas que você achava que elas queriam mesmo que elas poderiam ser tão abertas que você, ou que elas queriam mesmo um objetivo que você, e na verdade não. É completamente o oposto. Então, quando você vê, você estava muito entregue a um relacionamento e a pessoa puxa o tapete, você queria muito que um amigo seu, um familiar seu crescesse, e quando você vê, a pessoa tá falando mal de você pelas costas. Enfim, eu vejo bastante situação assim onde você tem uma perplexidade de falar, nossa, mas eu sei o que eu quero, eu sou uma pessoa direta, eu acho que todo mundo pode conquistar,
Eu acho que todo mundo pode crescer e viver em harmonia, e tem essas pessoas que não, tem essas pessoas que traem, que mentem, que passam a perna. Por que isso, assim? Só que as cartas falam que é assim, se acontecer uma situação que realmente houve esse impedimento, você estava querendo ir por um determinado caminho, então você queria investir em determinada amizade, em determinado relacionamento amoroso, sei lá, em determinada empresa, você sabia o que você queria, você tinha um propósito de investir em algo, e aquilo não acontece como você queria, ou aquelas pessoas não revelam ser quem você achava que elas eram, assim, ou revelam que não tinham o mesmo objetivo por você, por mais difícil que seja, quando essas coisas acontecem, é entender que muitas vezes é realmente doloroso, assim, é realmente ruim. Só que isso te alinha para a sua verdade, para o que realmente é bom para você, tá? E que também no caminho do sucesso, no caminho da realização, essas coisas acontecem, tá? Porque assim, é difícil, mas só que a gente tá no planeta Terra, é assim que funciona, infelizmente, tá bom? Então aqui, ó, para quem acabou de passar por alguma dificuldade, seja uma demissão, uma traição de alguém, uma puxada de tapete, assim, que as cartas estão falando que por mais difícil que seja, porque é difícil, às vezes a gente tem que se recuperar aí de uma queda muito grande e é complicado, mas por mais difícil que seja, não desista, tá bom? Não desista. Pessoas que são como você, que são diretas, que sabem o que querem, que são verdadeiras, que querem harmonia, que acreditam que todo mundo pode se realizar, essas pessoas elas são muito importantes para o mundo, tá bom? E muitas vezes quando acontece alguma frustração muito grande, na verdade a sua rota ela está sendo redirecionada. Então você poderia achar que é em determinada empresa que você ia crescer, mas não, tem alguma coisa muito melhor no seu caminho. Você poderia achar que determinada amizade era certa, ou que andar com determinado familiar era o correto, ou que investir em determinado relacionamento era o certo. E às vezes não, tá? Tem forças maiores aí que sabem muito mais, assim, do que você, tá bom? Então ter um pouquinho de fé, entender que por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, que às vezes a gente tem que se reerguer, enfim, tudo de novo, criar confiança, tudo de novo, isso é muito complicado, é entender que alguns desvios acontecem para que você se alinhe com a sua verdade, tá bom? Então, quem acabou de passar por um problema grande, assim, nesse sentido, eu diria não desista, tá? Não desista. Muitas vezes um problema vem para te realinhar com algo muito melhor, muito maior do que você poderia imaginar que poderia chegar para você, tá bom? E também é isso, não desista de ser a pessoa boa, não desista de ser a pessoa aberta, não desista de ser a pessoa que acredita nos outros, tá? Porque essas pessoas que trazem luz aqui pro mundo, tá bom? Então, por mais difícil que seja, ter a confiança traída, enfim, tá no mundo de caos, de falta de verdade, enfim. Continuar acreditando, continuar tendo o coração aberto, continuar escolhendo ser uma pessoa aberta, verdadeira, traz luz para o mundo, tá bom? Então não desista da sua luz, tá? Então, assim, é uma leitura geral que fala para quem acabou de passar por uma situação difícil, ou já passou por várias situações difíceis, acredita que tem algo maior te guiando para alguma coisa melhor, tá bom? Não desista de ser uma pessoa aberta, não deixa maldade dos outros transformarem você numa pessoa ruim também. As pessoas que são como você, que acreditam no bem, assim, que trabalham para o bem, para a felicidade, para a harmonia, para a alegria, são muito importantes para esse mundo, tá bom? Então, não desista de continuar sendo luz no mundo. E qualquer problema vai se resolver. Tenha fé que qualquer dificuldade é um desvio de caminho que está te levando para onde você realmente deveria ir, tá bom? É isso. Até mais.